Afinal, carboidrato à noite engorda ou não? Antes de eu te falar se o carboidrato atrapalha ou não o teu processo de emagrecimento, preciso te explicar quais são as fontes de carboidratos, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas antes eu peço que você me ajude. Eu vou te pedir para logo no início desse vídeo, para você deixar o seu like, para que esse vídeo atinja mais pessoas e que esse conteúdo possa contribuir então na tua jornada saudável e principalmente sustentável dessas pessoas e de vocês, que muitas vezes têm uma informação errada e que no final das contas só vai te deixar mais frustrada, porque não é algo atingível e muito menos sustentável. Primeiramente, preciso te explicar que não são todos os carboidratos consumidos à noite que irão atrapalhar a sua perda de peso. Não são todos ruins. Existem dois tipos de carboidratos: os simples, que geralmente são os que não possuem fibras na sua composição, e logo após o seu consumo sentiremos fome novamente, porque a sua digestão é muito rápida, se transformando em açúcar e chegando muito rapidamente na nossa corrente sanguínea. Então segue alguns exemplos desses alimentos: açúcar, mel, refrigerante, geleia de frutas, arroz branco, pão francês, pão de forma, flocos de milho, suco natural e batata inglesa. Esses então são os carboidratos simples, que vão fazer aí com que a gente tenha fome logo em seguida. E vamos ter também os carboidratos complexos, que já possuem uma quantidade grande de fibra e que são moléculas difíceis de serem digeridas. Assim vai gerar maior saciedade, fazendo então com que não tenhamos fome nas próximas horas. E quais são esses carboidratos então? Vamos ter o arroz integral, os pães integrais também e macarrão integrais. E vamos ter as raízes também, como a mandioca, a batata doce. E a grande maioria de vocês acham aí que a batata doce e a mandioca, elas são legumes. E não se engane, elas entram também no grupo aí dos carboidratos, mas dos carboidratos do bem. Além desses que falei, vamos ter também o carboidrato das proteínas vegetais. Quais são eles? A quinoa, o feijão, a lentilha, o grão de bico. E dos grãos como aveia, do farelo de aveia, uma fibra maravilhosa, as castanhas, o amendoim. Então são todos carboidratos aí complexos. Portanto, o carboidrato à noite é sim uma ótima escolha quando o assunto é emagrecimento, desde que seja com as melhores escolhas, que são os alimentos que eu citei anteriormente, os complexos. E uma coisa muito importante é o horário a ser consumido. Por exemplo, o gasto energético é diferente da pessoa que faz a sua última refeição entre 19 e 20 horas, do que aquela pessoa que faz o seu jantar, a sua última refeição, entre 21 e 22 horas. Por que isso? Todos nós temos um reloginho que se chama ciclo circadiano, e esse reloginho nos dá os horários que seriam ideais para dormirmos, para acordarmos, para nos alimentarmos. E dentro desse reloginho, teoricamente, fomos criados para estarmos acordados durante o dia e dormindo à noite. Então, se formos levar ao pé da letra esse ciclo circadiano, teoricamente, o horário que vamos fazer a nossa última refeição, sim, teria um melhor ou um pior impacto em nosso metabolismo. Então, além de fazer uma melhor escolha com o carboidrato complexo, o horário seria fundamental também nesse processo aí de emagrecimento, respeitando o nosso ciclo circadiano então.
Agora, quando simplesmente tiramos o carboidrato à noite, vamos aumentar o nosso estresse noturno. E se você aumenta esse estresse noturno, o que acontece? Você aumenta aí o nível de cortisol. E se aumenta o nível de cortisol, você dorme mal e ainda vai inverter aí o ciclo de dois hormônios que são a leptina e a grelina. Se subir a grelina, você vai ter mais fome e vai diminuir a leptina, que é o hormônio da saciedade. Por isso, se você retirar o carboidrato à noite, não é a melhor escolha quando se fala em emagrecimento. A melhor estratégia é a da escolha inteligente de um carboidrato complexo à noite e não simplesmente retirar. Um carboidrato que vai nos fornecer então mais fibras, que vai gerar essa saciedade e que nos ajudará a melhorar esses hormônios noturnos, que fará com que tenhamos aí uma boa noite de sono. Um sono realmente reparador, que vai beneficiar aí o nosso processo de emagrecimento. É por isso que não é por um acaso que temos o nosso reloginho biológico, né, que regula o tempo para tudo, inclusive para o período de nos alimentarmos. E quando consumimos o carboidrato muito tarde, vai atrapalhar o emagrecimento, porque estamos indo contra o nosso reloginho biológico. Sem falar que o gasto de calorias durante a noite cai muito e vamos acumular mais gordura corporal nesse período noturno, então. Outro ponto importante a salientar que quanto mais cedo jantarmos, mais o nosso organismo terá tempo para fazer aí essa digestão. E teremos então essa noite de sono muito melhor do que se formos comer esse carboidrato muito perto do horário de dormir, causando aí às vezes desconfortos como azia, refluxo, né, má digestão mesmo, que irá atrapalhar esse nosso sono, né, fazendo com que a gente desperte na madrugada. Muitas vezes a gente até consegue adormecer logo, mas vamos ter aí vários períodos noturnos que vamos acordar. Levando em conta que o gasto que o nosso corpo tem para digerir os alimentos durante o dia é muito maior. Então, o ideal é concentrarmos maior calorias durante o dia, que com certeza será sucesso na sua jornada de emagrecimento. E o uso do carboidrato à noite pode ser uma ótima estratégia para quem vai treinar, por exemplo, no outro dia, quem vai treinar em jejum, quem treina muito cedo. O nosso corpo, ele vai usar esse carboidrato consumido no jantar, na noite anterior, como fonte de energia para fazermos aí, então, o nosso exercício e a nossa atividade logo no início do dia. Por exemplo, eu treino de manhã, 5h30. Imaginem vocês, eu tomando café da manhã ou consumindo algum alimento ali, teria que consumir às 5 da manhã e mesmo assim ia ser uma refeição que ia pesar aí, né, para eu já logo acordar e fazer esse exercício. Então, eu consumindo o carboidrato na noite anterior, eu vou estar aí usando esse carboidrato a meu favor. Estarei usando esse carboidrato para realmente como fonte de energia para eu malhar. Então, ele pode sim ser usado nesses casos de quem malha em jejum, tá? E sem falar que ia atrapalhar aí, né? Não ia ser legal para minha digestão mesmo, tá fazendo exercício com o estômago cheio. Que o ideal é consumir ali pelo menos uns 40 minutos antes do exercício. E aí que esse carboidrato à noite, na noite anterior, vai ajudar nesse exercício logo cedo. E onde eu vejo as pessoas errando é exatamente aí. Muitas vezes não comem carboidrato, cortam, né, esse grupo importante por medo de engordarem. E fazem essas dietas restritivas,
cortando esses grupos importantíssimos e que não são sustentáveis a longo prazo. E que na maioria das vezes leva ao famoso efeito rebote, né? Gerando aí uma perda de peso, mas rapidamente ganha todo o peso perdido, gerando então esse desequilíbrio, desde hormônios importantíssimos que citei aí anteriormente, e vai aumentar aí esse estresse, essa ansiedade, aumentando mais ainda a compulsão por carboidratos simples nas próximas refeições. Quando conseguimos equilibrar durante o dia esses macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras boas, gorduras então aí do azeite de oliva, do óleo de coco, das castanhas, do abacate. Vamos equilibrar também os micronutrientes, né, que fornecem os minerais e as vitaminas importantes, que são o caso das frutas, dos legumes, dos vegetais. Quando conseguimos então ter uma refeição completa e que o consumo desse carboidrato consumido, aí, esse carboidrato complexo, vai auxiliar no processo de emagrecimento. Mas o erro é que vocês cortam esse grupo e passam a comer só folhas e proteína, e aí começam a se sentir fraca, sem energia, com fadiga, e aí muitas vezes não conseguem nem treinar, não rendem nem no treino. E como você vai organizar isso então? Se você janta em casa, tudo bem, é mais fácil para poder consumir, né, de 1 a 2 pedaços, por exemplo, de mandioca cozida, seria uma ótima opção de jantar, né, com carboidrato complexo. Você poderia fazer cozida ou fazer na air fryer. Poderia consumir uma sopa de legumes, né, com uma porção de frango desfiado, ou até mesmo uma berinjela ou abobrinha recheada com carne moída, um pouco de queijo. Pode consumir com arroz integral, que também é um carboidrato, né, complexo, com bastante fibra, ou até mesmo um purê de abóbora, mais saladas verdes. Se a opção seria você não conseguir, né, se você chega mais tarde em casa depois do trabalho, então a opção seria você levar a sua marmita para o trabalho e jantar ali entre 18 e 19 horas, que seria o ideal, né? E aí você poderia, né, se for no trabalho, levar um pedaço de batata doce ou até mesmo um arroz integral também, né, com um pedaço de frango, um filé de frango ou filé de peixe, ou até mesmo os ovos. Uma saladinha de cenoura ralada, abobrinha ou a berinjela também refogada, que é mais fácil para comer, né, para aquecer. Ou poderia ainda ser uma tapioca com 1 colher de sopa de goma de tapioca, mais 1 colher de sopa de farelo de aveia, que a gente incluiria aí esse farelo, essa fibra que a goma de tapioca não tem. Poderia fazer de recheio então ovos mexidos, mais um tomatinho cereja, couve refogada ou até mesmo uma crepioca, né? Crepioca com queijo, com tomatinho, rúcula, tomate seco. Ou ainda poderia levar um macarrão integral, que também seria uma boa fonte desse carboidrato complexo. Poderia usar uma proteína aí como uma carne moída, colocar um legume aí junto, um brócolis, mais tomate, mais um espinafre refogado. Esses vegetais verdes escuros são muito importantes também para nos fornecer fibras. Mas, Rô, como faço se eu não conseguir jantar cedo? Como expliquei, o ideal é a gente seguir o reloginho, o ciclo circadiano. Esse seria o ideal. Mas caso isso seja impossível para vocês, mas lembre-se, falta de tempo é questão de prioridade. Será que no final de semana você não tem tempo aí de organizar então as suas marmitas? Será que você não consegue tirar algumas horinhas para organizar a sua semana? Mas ok, caso você me diga, Rô, não tenho tempo, viajo, passo a semana inteira fora, realmente eu não tenho como me organizar. Caso isso seja impossível mesmo, conforme a rotina de vocês, tente reduzir as quantidades, então, desses carboidratos consumidos à noite. Caso você jante muito perto do horário do jantar,
o que você pode fazer é dar uma caminhadinha depois desse jantar, que vai melhorar a sua digestão e vai gastar inclusive já essas calorias. Se você mora em regiões frias, né, que é difícil fazer exercício ao ar livre, você pode subir escadas. Você pode também fazer polichinelo, pular corda, agachamentos. Todos esses exercícios irão ajudar você também aí a melhorar, a fazer essa digestão mais rápida e não impactando tanto o seu metabolismo. E você vai melhorando conforme a sua logística. Lembre-se sempre, feito é muito melhor do que perfeito. Não foque tanto na perfeição. Faça conforme a sua logística. Eu não sei como é a rotina de vocês, eu não sei se vocês comem em casa, se vocês almoçam fora, se vocês viajam a trabalho, se vocês trabalham em casa, home office, mas é importante vocês adequarem o que eu estou falando conforme a rotina, conforme a logística de vocês, tá? E vá melhorando a cada semana, a cada mês, a cada dia vá melhorando. E na era de tanta informação e de tantas mensagens, né, muitas vezes distorcidas, o que mais funciona é o velho e básico, tão esquecido nos tempos atuais. E o que é esse velho e básico? Tem uma frase que eu adoro: não existe nada de novo, apenas o que foi esquecido. E atualmente as pessoas estão esquecendo da velha alimentação tão importante, tão necessária, consumida na época dos nossos avós, né, dos nossos pais, que se alimentavam de uma forma mais natural, né, através de fontes naturais, de raízes, de comida de verdade, esses alimentos todos que eu citei, né? Arroz integral, até mesmo arroz branco, se você colocar uma fibra ali junto, né? Dá para colocar uma ervilha, dá para colocar uma couve refogada, dá para ralar uma cenourinha, você já vai estar ali, né, incluindo essa fonte de fibra. E aquele prato, o velho prato dos brasileiros, o arroz e feijão, não precisa ter medo de consumir o carboidrato, né, complexo, com a proteína equilibradamente, como eu falei. O problema é que vocês esquecem do velho básico, né? E o que realmente funciona. E o que mais funciona mesmo é isso, essa comida de verdade, né? Sempre será a melhor opção. E não tem erro, gente, não tem erro. Quando o assunto é saúde, longevidade, porque a gente não pode olhar uma coisa isoladamente. A gente não pode só pensar em emagrecer sem por trás ter essa saúde, essa longevidade. No momento que vocês fazem dietas restritivas, que vocês excluem grupos, por exemplo, como o carboidrato, vocês estão aí deixando o metabolismo de vocês mais lento, desequilibrando ali os hormônios que eu falei. E isso vai afetar a longo prazo o teu metabolismo, que vai ficando totalmente desequilibrado. Então, quando o assunto é saúde, longevidade e emagrecimento, se você tiver uma refeição completa, equilibrada, em quantidades, não precisa ser quantidades exageradas, como eu falei, se vocês jantam mais tarde, vamos controlar um pouco essa carga glicêmica, que é a quantidade, vamos reduzir aí, se eu comia 4 colheres de arroz, vamos passar para 2, já que eu estou jantando muito tarde. Então, são detalhes que não é, como eu sempre falo, não precisa ser 8 nem 80, não precisa retirar, mas também não precisa colocar uma quantidade tão grande. A melhor coisa sempre é o caminho do meio, o equilíbrio. Então pode sim consumir, pode e deve consumir o carboidrato ali complexo à noite em paz. Claro que sempre respeitando o ciclo circadiano. Quanto mais cedo você conseguir jantar, fazer a sua última refeição, até mesmo para o seu corpo ter esse período noturno de jejum, de limpeza corporal, que é o momento que o corpo realmente faz essa limpeza. Então pode consumir o seu carboidrato complexo, que não irá atrapalhar a tua perda de peso. Não tenha medo de comida de verdade. Tenha medo de pacotinhos, de embalagens, de comida pobre em fibra e de carboidrato simples que eu falei. Então, coma seu carboidrato em paz
e emagreça feliz, sem ter ansiedade, sem ter compulsão. E recomendo que você dê o seu like, se inscreva no canal e coloque um comentário aqui embaixo. E qual é o carboidrato complexo que você já anda consumindo à noite e que já é sucesso? E até o próximo vídeo.